Então, muito boa noite, oficialmente aí, bem-vindos, né, à disciplina de certificações da qualidade. Essa aqui é a nossa aula semana 2, né? Lembrem-se que nós temos 4 semanas de aula, né? E até lembrando também antecipadamente, né? Esse sábado é o sábado onde nós teremos a primeira aula presencial, né? Então vai ser lá na Faculdade Flamengo, das 9 até as 11h30, né? Onde nós vamos ter a oportunidade aí de trabalhar, né, algum tema ligado à disciplina de uma maneira mais prática, tá bom? Né? Então deixa eu já compartilhar a minha tela com vocês, né, para nós iniciarmos essa nossa discussão, tá bom? Então compartilhando a tela, vocês já devem estar vendo a minha tela. Ainda não? Pera. Beleza. Vocês já devem estar vendo a minha tela, então vamos começar com uma breve aí, um breve overview do que nós vimos na aula passada, né? Então, na aula passada, nós falamos um pouco, né, qual que era o objetivo dessa nossa disciplina de certificações da qualidade, né? E aí nós falamos que quando eu falo de certificações da qualidade, na realidade eu certifico o quê, né? E nós falamos que na realidade a gente certifica gestão da qualidade, né? Nós certificamos sistemas de gerenciamento, né, que eu faço dentro da empresa para assegurar a qualidade, né? Seja ele qualidade de produto, seja ele qualidade de serviço, né? Dependendo, obviamente, do tipo de negócio da minha organização, né? Então, nós falamos que, na realidade, né, o sistema de gestão, né, da qualidade, ele é estruturado, né, para atender, obviamente, a uma série de sistemas de gestão de qualidade existentes, né? E aí nós falamos um pouco sistemas de gestão, né, mais conhecidos nas organizações. E falamos também que o sistema de gestão da qualidade, né, na atual conjuntura das empresas, ele também se expande para sistemas de gestão ambiental, sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional, né, para justamente dar essa amplitude do sistema de gestão para poder cobrir todas as demandas necessárias para a organização, né? E aí nós temos aí na tela algumas certificações existentes e importantes, dependendo do tipo de mercado, obviamente, que a empresa ela está inserida, né? E aí nós falamos um pouco da evolução histórica dos sistemas de gestão da qualidade, né? Da onde que ela nasceu, né? E aí nós falamos que o principal movimento de início de estabelecer um sistema de qualidade que pudesse garantir qualidade de produto e serviço foram as normas militares, né? Tá? Obviamente, motivado pelo grau de defeito que havia nos armamentos durante as duas grandes guerras mundiais, né? E aí depois, obviamente não vou detalhar aqui porque vocês têm o vídeo anterior, né? Aí nós falamos que lá em 1987 nasce a primeira norma que efetivamente ela começa a ganhar credibilidade das organizações no mundo inteiro, né? E o motivo principal é que essa norma ISO 9000, ela nasce como uma norma certificada por terceira parte, né? Então, ou seja, ela traz um nível de credibilidade porque é uma empresa externa, né, que começa a validar o sistema de gestão dessas empresas que queriam esse tipo de certificação, né? E aí nós falamos também que dentro da evolução histórica, né, dos sistemas de gestão da qualidade, deixa eu só tentar admitir algumas pessoas aqui que estão tentando entrar, tá bom? Tá? Então, beleza. Então, o que nós estamos falando, né? E aí nós estamos falando que essa foi o que eu chamo de primeira onda, né? Que foi a onda de se tentar determinar um sistema padrão de qualidade que pudesse, obviamente, atender a todas as empresas em todos os segmentos de mercado. Lembrar que quando a norma ela surge em 1987, essa norma padrão, né, é um padrão único de qualidade, também tinha um fator histórico importante. Era o início no mundo inteiro de um fenômeno conhecido por vocês como globalização, né? Então, ou seja, o mundo começa a se tornar mais plano, né? As empresas começam
a trocar mercadorias entre si sem barreira alfandegária, né? E aí, por isso que o sistema de gestão, ele entra dentro desse cenário, né, de comércio internacional, que necessita ser protegido por um sistema de gestão da qualidade que pudesse segurar a qualidade o do material que eu iria, obviamente, vender em qualquer parte do mundo, né? E daí que surge o contexto da 9000, né? E aí nós falamos que a segunda onda é aquela onda que começa a olhar a ISO 9000 e entender que ela não é suficiente para atender a todos os segmentos de mercado. E aí começa o movimento da ANSI, a ESQC, para indústrias de processo, o FDA GMP para as indústrias de alimentos e farmacêuticas, a D1 9000 para as empresas aeroespaciais, o VDA, a VSQ, EAQF, QS 9000, ISO TS 16949, para atender os requisitos da indústria automobilística, né? E, obviamente, a atualização dessas normas ao longo do tempo. Tudo bem? E aí nós falamos um pouco também conceitualmente como a norma ISO 9000 ela nasceu, né? Para dar toda essa credibilidade que nós falamos, tá? E aí detalhes, vocês olham aí no vídeo da aula anterior, né? E aí nós falamos que esses movimentos de revisão da norma ISO 9000 também foram extremamente importantes, né? Principalmente nas revisões 2000, né? Que traz o conceito de abordagem de processo, né? Entendendo as organizações não de forma setorizada, né? Mas entendendo as organizações como uma série de processos interrelacionados entre si, produzindo um resultado que é, obviamente, o resultado desejado pela organização, né? Que é a venda e a aceitação de seus produtos e serviços dentro do mercado. Tudo bem? Tá? E aí um outro movimento importante da 9000 na versão 2015, que foi o conceito de risco organizacional, né? E uma ligação da ISO 9000 com a estratégia da empresa, tá? E aí nós falamos que mais ainda? Aí nós falamos a evolução da norma, né? Começando por uma norma que ela queria padronizar todas as atividades da empresa, né? Para assegurar repetibilidade, né? De resultado. Então, se eu padronizo como eu vou fazer, eu estou padronizando também o resultado, né? Através da repetição. Tudo bem? Tá? E aí depois nós vimos que, com a evolução da norma, entendemos que padronizar a atividade nem sempre garante a qualidade do produto ou do serviço, né? Então, por isso que a norma ela começa a abandonar esse sistema que ele era criticamente apontado pelas empresas de uma maneira geral como um sistema burocrático, né? Para um sistema que começa a olhar as atividades dentro da empresa no sentido de quais são efetivamente aquelas atividades que agregam valor, né? Ou seja, vale o que a empresa está investindo, né? Em sentido de se obter o resultado que a empresa necessita, né? E basicamente, qual que é o resultado que a empresa necessita? Produto de qualidade, né? Produto com custo controlado e custo-benefício percebido pelo consumidor, né? E produto fabricado e entregue no prazo, né? Esse é o grande tripé da qualidade que a gente citou na aula passada, né? Então, o grande desafio era sair da conformidade e ir para desempenho, né? E aí nós falamos o que tanto os clientes como a organização espera de um sistema de gestão da qualidade, né? E aí finalizamos a aula passada falando que toda norma ISO 9001, né, que é a norma onde nós vamos nos basear nesse curso, né, entendendo que ela é base para as demais normas, né? Essa norma ISO 9001, ela é baseada nos 8 princípios que nós vamos discutir aqui, né? E aí nós, antes de discutirmos os princípios, né, começamos a falar então o que é princípio, né? Então, na verdade, princípio é uma regra ou crença, né? Que a organização estabelece internamente para melhorar continuamente o seu desempenho, com foco, obviamente, na satisfação dos clientes e no interesse das partes interessadas, né? Então, o primeiro princípio que nós falamos, né?
e obviamente não deveria deixar de ser o primeiro princípio, que é foco no cliente, né? Porque uma organização sem os clientes é uma organização sem propósito, né? Então, os clientes é o principal objetivo das organizações, sejam de produtos ou sejam de serviços, né? E ter ações para assegurar a satisfação do cliente é que garante também a continuidade da operação, né, da organização ao longo do tempo, né? E aí falamos que o segundo princípio é a liderança, né? Porque basicamente as organizações, elas são conduzidas por líderes, né? E esses líderes que conduzem as pessoas, né, para alcance dos objetivos aos quais a organização ela almeja. Então, ter uma liderança que promova, né, que as pessoas sejam capacitadas, motivadas e com conhecimento necessário para produzir os resultados adequados para a organização, é a chave, né, para a organização obter os seus resultados, ok? Depois nós falamos que o terceiro princípio era envolvimento das pessoas, né? Porque na realidade a empresa ela só existe porque tem pessoas trabalhando nela, né? E o grande segredo é como fazer com que essas pessoas estejam comprometidas e direcionadas com os resultados da empresa, né? Fazer com que essas pessoas não sejam apenas um número que trabalha na empresa, né? Mas sim pessoas envolvidas e comprometidas com o propósito da organização, tá? E aí, finalmente, finalizamos a aula dizendo que qualquer atividade dentro da empresa, na realidade, é um processo, né? Que ele acaba transformando algumas entradas, seja matéria-prima, seja informação, em produto, né? E esse produto ele pode ser um determinado step do processo produtivo, né? Um determinado serviço, né? Então aí finalizamos a aula passada, né? Com esse conceito de processo. Tudo bem? E agora, finalmente, vamos iniciar essa aula aqui da semana 2. Tudo bem? Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me interromper a qualquer momento. Tudo bem? Então, iremos então continuar com os princípios da qualidade, tá? E aí o princípio 5, né, é como entender que cada processo que existe dentro da organização, ele está interligado com outro processo. E como os processos da organização estão interligados entre si, tá? E aí vou dar alguns exemplos, né? Eu tenho lá o processo de gestão de compras, né, que tem o principal objetivo de adquirir matérias-primas e insumos para minha empresa, obviamente, transformar, né, essas matérias-primas e insumos em produto acabado, né? Esse processo de gestão de compras, né, ele está intimamente ligado com o processo produtivo, que vai receber esses produtos, né, que o processo de compras vai adquirir, tá? Ao mesmo tempo, o processo de manufatura, né, o processo de produção tá diretamente ligado ao processo logístico, né? Porque depois que a organização produz um determinado produto ou um determinado serviço, há de se entregar esse produto ou serviço até o cliente. E normalmente a entrega do produto é executado através do processo logístico, né? Então entender a interrelação entre esses processos, né? Numa condição de causa e efeito, é fundamental para mim entender como que esses processos devem ser geridos, né? Tanto individualmente, como também nas interfaces entre processos. Tudo bem? Tá? Depois, o princípio sexto é o princípio de melhoria contínua, né? Todas as atividades dentro da organização podem ser melhorados. O princípio da melhoria contínua, ele vem do princípio, né? Principalmente bastante difundido, né? Por um guru da qualidade que se chama ou que se chamava Kaoru Ishikawa, tá?
O Kaori Ishikawa, né, o próprio sobrenome dele acaba direcionando, né, a uma das principais contribuições que esse cidadão fez, né? Esse cidadão é o cidadão que ele criou, né, o diagrama de causa e efeito, né? O diagrama espinha de peixe, né? Que é uma das principais ferramentas, né? Que nós temos na qualidade hoje para a resolução de problemas, né? Então, muito mais do que isso, o Kaori Ishikawa, né? Ele era o guru da qualidade mais humanista, né? Então, ele entendia a organização, entendia as pessoas como parte integrante da organização. As pessoas não como um número, né? E ele entendia que uma vez que eu estimulo nas pessoas, né, o desejo de melhorar sempre, eu acabo diminuindo também a necessidade de se ter muita supervisão e controle dentro das empresas, né? E a melhoria contínua é aquele pensamento individual de cada um que acaba dando um resultado coletivo de que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem e eu quero ser amanhã melhor do que eu fui hoje, né? Então, se a gente tem esse pensamento, né, de ser cada vez melhor, né, a atividade que eu executo na minha empresa vai ser cada vez melhor, né? E cada vez mais a empresa vai ter um produto cada vez melhor, cada vez mais barato, né? E entregue sempre de uma maneira mais adequada, em tempo adequado para o meu cliente. Tudo bem? Tá? Então aí tem uma frase do Aristóteles, né? Que ele diz que só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar, né? Então a busca da excelência, ele não deve ser um objetivo, e sim um hábito, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente estimula o pensamento de ser melhor sempre, né? A gente acaba criando esse hábito de melhoria contínua, tá? Beleza? E quando a gente fala em melhoria da qualidade, a gente tem que entender a melhoria através dessas duas palavras bastante importantes, né? Que elas levam a duas finalidades muito importantes, né? Em termos de alcance de resultado da organização, tá? A primeira é o que a gente chama de eficácia, né? Na realidade, eficácia é eu realizar a minha atividade e alcançar o objetivo ao qual a minha organização ela pretende. Então, ser eficaz é fazer aquilo que eu estou me propondo a fazer, tá? E o que é eficiência? Eficiência é alcançar o resultado com a menor utilização de recurso, né? Então, eficiência, ele está ligado, né? Ele está ligado com o resultado do meu esforço, o quanto de esforço que eu faço para alcançar o mesmo resultado, né? Então, obviamente, se eu alcanço o mesmo resultado com menos esforço, com menos recurso, eu estou sendo mais eficiente. E eficiência está ligado diretamente a uma outra palavra muito importante no dia a dia das organizações, que é produtividade, tá? Então, produtividade e eficiência são sinônimos, né? Dentro de um mesmo contexto organizacional. Tudo bem? Aí depois a gente fala, né? Uma das principais ferramentas, né? Que eu digo que nem é tanto ferramenta, né? Mas é mais um modelo de melhoria contínua, né? Que é o tal do PDCA, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do PDCA também em outras disciplinas aqui do curso, né? Mas fundamental que vocês entendam que o PDCA não é, por favor, não mude nada, tá? Na realidade, o PDCA significa, né, um modelo mental, né, que eu tenho que ter para planejar as coisas que eu tenho que fazer de uma maneira adequada, né? Depois que eu planejei, eu executar as coisas da maneira como eu planejei, que é o D do PDCA, depois verificar, né, através do cheque, se aquilo que eu fiz está de acordo com o que eu planejei, né?
e depois fazer uma avaliação, né, e uma retroalimentação da minha atividade, né? O que que eu posso melhorar da próxima vez, né? É por isso que a gente fala também que o PDCA, ele é um processo contínuo, tá? E aí tem esse esquema que eu coloquei aqui, né, da bolinha do PDCA subindo lá a rampinha, tá? Então PDCA não é alguma coisa estática, né? PDCA é uma coisa contínua. E por que que eu coloquei a bolinha, né? A bolinha dentro de uma rampa, tá? Porque o principal conceito da melhoria contínua é que eu não posso retroceder, tá? E aí por isso que eu coloquei um calço naquela bolinha, tá? Porque o calço naquela bolinha, tá? É o que a gente faz para padronizar as atividades para que eu não volte à situação anterior, tá? Que essa minha bolinha, ela só vá para cima e não volte para baixo, tá? Então esse é o conceito aí do processo de melhoria contínua, que é o tal do PDCA, ok? O sétimo princípio também é um princípio extremamente importante, que ele é o princípio de enfoque factual para tomada de decisão, tá? E o que significa esse princípio? Decisões eficazes, né? Decisões que dão resultado são baseados em análise de dados e informações, né? Então, se eu quero melhorar um determinado processo, no mínimo eu tenho que saber qual que é o resultado que o processo ele está me dando agora, tá? Para mim saber aonde eu quero chegar e qual que é o potencial de chegada desse processo, tá? Tem uma frase muito interessante lá do Deming, né? E para o pessoal aí que também são do curso, né, de gestão da qualidade, o Edward Deming, ele é considerado o pai da qualidade, né? E aí, em algum outro momento, né, a gente pode aí relembrar aí alguns fatos aí do Deming, né? Então, o Deming, ele é o pai da qualidade, né? Ele é o cara que criou os 14 princípios da qualidade, né? Que se a gente lê, ele é válido até hoje, né? Depois de mais de mais de 80 anos, né, que o Deming criou, elaborou, né, os 14 princípios, né, e o Deming ele é o pai do controle estatístico de processo, né? Pouca coisa para um camarada desse, né? E ele dizia uma frase bastante interessante. Ele dizia: "Em Deus nós confiamos. Para os outros devemos nos basear em dados." Tá? Então, na verdade, ele colocou uma frase muito forte, né? Mas dizendo que as decisões devem ser baseadas em dados. Elas não podem ser baseados em feeling, né? Ou baseados no achismo, tá? Então, a partir do momento que eu tenho dados sólidos, né? Para avaliar a situação atual, né? E tomar decisão, é isso que a gente tem que fazer dentro das organizações, tá? Aí, na realidade, quando a gente fala em base factual, né, em dado, né, quando a gente vai para a indústria, né, nós estamos falando dos nossos indicadores, né? E aí vem a grande pergunta: como que eu determino indicador, tá? Existe um modelo que eu gosto muito, que é esse modelo que eu vou apresentar para vocês agora. Eu tenho lá os processos, né, dentro da empresa, que nós chamamos de processos orientados ao cliente, tá? Que são aqueles processos, né, que ele produz determinados resultados que eles vão impactar diretamente o meu cliente, tá? Exemplo, processo de produção, ele é um processo copy, né? Porque se eu produzir o meu produto com má qualidade, o meu cliente vai receber esse produto com má qualidade, tá? Então, o processo copy é todo aquele processo que ele está ligado diretamente ao cliente, tá? Depois, eu tenho o que a gente chama de processos MOP, tá? Que são aqueles processos de gerenciamento da empresa, tá? Então, por exemplo, o processo financeiro, ele é um processo MOP, né? Porque ele vai avaliar o resultado financeiro da minha organização, né? E também ele vai auxiliar na precificação do valor de venda do produto ao meu cliente, levando em consideração
os meus custos de produção, tá? Então, tudo que é processo de gestão, né, de gerenciamento, eles são os meus processos MOP, tá? Outro processo MOP muito comum é o processo de gestão de pessoas, tá? E depois, finalmente, a gente tem os processos que nós chamamos de processo de suporte ou processo de apoio, né? Que não está ligado diretamente ao meu cliente, né? Não é um processo de gerenciamento, né? Mas é um processo que eu não consigo operar a minha organização sem ele, né? Exemplo, processo de TI, né? É um processo de suporte e apoio. Processo de qualidade é um processo também SOP, né? Porque ele é um processo de apoio à organização, tá? Então, como eu determino os indicadores? Tenho lá os meus processos MOP, tenho os meus processos COP e tenho os meus processos SOP, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar quais são os processos MOP, os processos COP e os processos SOP que estão ligados à missão, à estratégia da minha empresa, tá? Esses processos que estão ligados à estratégia da minha empresa são o que a gente chama de processos chaves da minha organização. A partir da definição dos processos chaves, né, eu determino quais são os fatores críticos, né, para esse processo chave operar, né? E aí a partir daí, eu tenho que avaliar os fatores críticos em termos de desempenho e risco, e a partir daí eu defino os indicadores de desempenho, tá? Vou dar um exemplo para não ficar tão na subjetividade, tá? Eu tenho lá uma determinada organização, tá? Que o meu produto, ele é um produto commodity, tá? Ele não é um produto customizado, né? Ele é um produto de prateleira, né? Então, exemplo, a minha empresa é uma fábrica de papel higiênico, tá? Normalmente o papel higiênico é um daqueles produtos que quando o consumidor ele vai no mercado, né? O principal atributo de valor que ele vê é preço, tá? Então, se eu vejo um fardo de papel higiênico, né, que custa R$ 15, né, e outro fardo que custa com a mesma quantidade de papel higiênico no mesmo padrão, né? Então, exemplo, papel higiênico dupla face, tá? Mesmo padrão. Compara os dois. E aí o outro fardo tá R$ 14,99, tá? Normalmente o consumidor tende a ir para esse produto mais barato, tá? Então, se eu estou nesse mercado entendendo, né, que o fator competitivo da minha empresa é custo, por exemplo, um processo-chave dentro da minha organização é o processo de produção, tá? E aí, por exemplo, um indicador de desempenho que eu posso estabelecer dentro do meu processo de produção para assegurar custo baixo é, por exemplo, o indicador de desempenho de refúgio e de retrabalho, tá? Porque refúgio e retrabalho, ele me leva a um aumento de custo, tá? Então, esse indicador de desempenho, ele tá ligado à estratégia da empresa através do processo-chave. Tudo bem? Tá? Existem inúmeros exemplos, né, que a gente pode dar, né? Mas esse é um exemplo simples, né, para que acho que todo mundo possa entender. Tudo bem? Tá? Princípio oitavo, relacionamento mútuo, né? Benéfico com o fornecedor, né? Na realidade, pessoal, a organização ela vive dentro de um ecossistema dinâmico, tá? Ecossistema são todos os elementos, né, que estão circundando a minha organização e que fazem, obviamente, com que a organização atinja os seus objetivos, né? Então, se eu sou lá uma empresa, né, uma empresa de produção, né, e que eu utilizo matérias-primas, né, se eu não tenho lá o meu fornecedor entregando matéria-prima com qualidade, no prazo e no custo, muito provavelmente eu não vou conseguir também oferecer um produto de qualidade, com custo-benefício adequado, no prazo necessário para atingir, né,
a necessidade do meu cliente, né? Então, ter esse relacionamento mutuamente benéfico, né? Aonde a grande palavra-chave, né, é o ganha-ganha, tá? Eu tenho que entender os meus fornecedores, né, como também empresas que precisam, né, que precisam adquirir lucro através da minha empresa, tá? Se eu tiver dentro de uma relação cliente-consumidor, né, ou cliente-fornecedor, aonde eu quero explorar o meu fornecedor, para que ele me forneça um produto de qualidade a um custo muitas vezes incompatível com aquele que ele está fornecendo, muitas vezes esse meu fornecedor ele não vai conseguir ou fornecer o produto, né, na qualidade, no custo e no prazo que eu quero, ou ele vai começar a falhar nesses atendimentos, tá? Então, esse relacionamento mutuamente benéfico com o fornecedor, ele é outro princípio extremamente importante para minha organização, tá bom? Tá? Depois, se a gente tiver tempo, né, eu volto aí com alguns exemplos também para a gente também discutir melhor esse tema, tá? Então, na realidade, o que eu queria que vocês fizessem, obviamente não agora, né, tá? Mas vocês refletissem dentro da organização de vocês, escolham um princípio, qualquer um, tá? Escolham, por exemplo, foco no cliente, tá? Como que escolher, o que significa esse princípio dentro da minha empresa, né? Que tipo de ferramenta ou rotina organizacional a minha empresa usa hoje para ter foco no cliente, tá? Quais fatos positivos que a minha empresa ela faz que eu falo, pô, esse negócio é legal, né? Esse negócio, isso que a empresa faz realmente é um exemplo de foco no cliente, tá? E quais são os fatos negativos disso? Tá? E qual que é a situação geral desse princípio dentro da minha empresa, tá? E eu, como gestor da empresa, o que que eu posso fazer de forma imediata, né, para melhorar esse princípio na minha empresa e o que eu posso fazer a longo prazo, tá? Se vocês tiverem oportunidade, né, de fazer essa reflexão em cima dos 8 princípios da qualidade na realidade da empresa de cada um de vocês, tenho certeza que pelo menos vocês vão ter um diagnóstico muito bom de como que está o nível de qualidade das suas organizações, tá? E se vocês puderem compartilhar isso, né, também com outros elementos da organização e com a própria direção da tua organização, vocês vão ter uma empresa com certeza em um outro patamar. Tudo bem? Tá? Agora, pessoal, como eu falei para vocês, né, nós vamos agora nos concentrar, né, em olhar a ISO 9001, né, na última versão, né, que é a versão 2015, para que vocês entendam os elementos da ISO 9001, né, como base, né, para também os outros sistemas normativos, né, e para vocês entenderem, né, um pouco como que é a lógica da do sistema de gestão, né? Particularmente nesse assunto da 9001, sistema de gestão da qualidade, tá? Como falei para vocês anteriormente, as principais normas, né, que as organizações elas têm implementado, né, de uma maneira geral, é a 9001, né, que é voltada a assegurar a qualidade de produto e serviço, né? A ISO 14001, que tem o objetivo, né, de, ao assegurar qualidade de produto e serviço, eu ter o menor impacto ao meio ambiente, tá? E depois, finalmente, a ISO 45001, né, que ao fabricar, né, produzir um produto de qualidade, respeitando o meio ambiente, eu também quero que ele seja uma operação segura, né, em termos de saúde e segurança dos meus trabalhadores, né? E por que que eu coloquei todas essas bolinhas, né? Elas conectadas e tendo um ponto de interface comum, tá? E aí que vem a grande sacada, né? Dessas normas de gestão, tá? Existem elementos, né? Elementos que eles são elementos em comum de todas as normas, tá?
E é isso que a gente chama de anexo SL, que faz com que eu tenha, né, condição, né, de implementar sistemas de gestão integrados, tá? Eu ter na minha empresa, tá? O mesmo sistema de gestão que ele possa, né, gerir a 9001, a 14001 e a 45.001 sem fazer triplicação de esforços, tá? Então o sistema integrado, ele tem esse objetivo, tá? E o que dá base para que eu faça isso é exatamente o anexo SL, tá? Que a gente vai discutir nesses outros slides, tudo bem? Tá? Então, efetivamente, quais são os elementos comuns da norma, tá? Que é o que a gente vai discutir dentro desse anexo SL, tá bom? Aí, basicamente, os elementos comuns da norma são esses elementos: contexto organizacional, liderança, planejamento, suporte, operação, né? Avaliação de desempenho e melhoria, tá? E aí a gente vai dar um overview, né? De cada elemento integrado desse com o olhar 14, o olhar 9000 e o olhar 45.001, tá? Antes disso, né, eu trago para vocês que qualquer norma de gestão, né, que ela seja elaborada, né, ela tem como base sempre o princípio de melhoria contínua, PDCA, tá? Então aqui é um exemplo, né, do sistema de gestão da qualidade ISO 9001, né? Como ele funciona dentro do sistema PDCA. Então aqui eu faço um planejamento da minha organização, né, tá? Depois eu vou lá operar a minha organização, né? Então, no caso de operações produtivas, né? Aqui tá a atividade de produção, né? Depois eu vou avaliar o desempenho, né? Daquilo que eu produzi, ou fabriquei, ou elaborei, né? Depois eu tenho o processo de melhoria contínua, né? Através da avaliação de desempenho, né? Eu verifico o que eu posso melhorar, né? Tudo isso, né? Através de uma liderança muito forte, né? Que leve toda a organização para uma mesma direção, né? E sabendo que a organização ela é afetada pelo contexto ao qual a organização ela está inserida, né? Ela é afetada pelos requisitos do cliente, né? Obviamente o que o meu cliente ele deseja, né? Em termos de requisito de entrega, né, do meu produto. E depois, efetivamente, quais são as necessidades e expectativas das partes interessadas, né? E daqui a pouco a gente vai falar também o que é parte interessada. Tudo isso levando, né, no lado direito, obviamente, para satisfação do meu cliente, na entrega de produtos e serviços que sejam adequados às necessidades e expectativas atuais e futuras que aquele meu cliente ele está esperando da minha organização. Tudo bem? Tá? Então vamos lá, de uma maneira também simplificada, né? Quando eu olho o contexto da organização, né, eu tenho que entender a organização, né? Qual que é o mercado onde a organização ela está inserida, quais são os clientes da minha organização, né? Qual que é o cenário macroeconômico ao qual a minha organização ela está inserida, né? Qual que é o ecossistema ao qual a minha organização ela também está inserida, né? Depois, entender quais são as necessidades e expectativas, né, das partes interessadas, né? Então, qual que é a expectativa do acionista que está colocando dinheiro dentro da minha organização, né? Qual é a expectativa dos meus clientes, dos meus consumidores? Quais são as expectativas dos funcionários que trabalham dentro da minha organização, né? Então, entender as necessidades e expectativas das partes interessadas, né? E aí o olhar em vermelho, né? Dos trabalhadores e outras partes interessadas dentro da ISO 45001, né? A partir do contexto e da necessidade e expectativa das partes interessadas, aí eu determino qual que é o tamanho do meu sistema de gestão, né? Qual que é o escopo do meu sistema de gestão.
E a partir da determinação de qual que é o tamanho do meu sistema de gestão, quais são os processos que eles estão dentro desse meu sistema, que eu tenho que olhar na visão da qualidade, na visão do meio ambiente e na visão da saúde e segurança ocupacional. Tudo bem? Depois o outro elemento integrado, né, que é liderança, tá? Então aqui a gente tem liderança e comprometimento, né? Liderança, quando a gente fala liderança, né, são todos os aspectos aonde eu lidero, né, as pessoas e os processos dentro da minha organização para atingir os objetivos esperados, com, obviamente, foco no meu cliente, tá? A partir de um processo de liderança, né, tá? Aonde eu tenho esse fator norteador para onde que a empresa ela vai, aí eu determino qual que é a política que eu quero para minha empresa, né? Qual que é a política de qualidade, política ambiental, política de saúde e segurança da minha empresa, tá? Então, dentro da política ambiental, o que que eu quero? Eu quero zero emissões, né? Por exemplo, para a atmosfera, né? Dentro da minha política ambiental, né? Tá? Eu quero zero autuações ambientais dos organismos reguladores na minha empresa, né? Eu quero uma política ambiental, né? Que ele tenha, né? Uma contribuição maior, né? Da minha empresa para a sociedade, através da diminuição dos recursos aos quais a minha empresa capta no meio ambiente, tá? Então, tudo isso é definido através da política, né? Que é o compromisso da organização em termos de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança, tá? E aí tem desenvolver a política e comunicar, obviamente, a política. Se ele é compromisso, não pode ficar somente na parede da minha empresa, né? Tá? E depois, quais são os papéis e responsabilidades, né, que eu tenho dentro da minha organização, né, para poder, obviamente, atingir os objetivos estabelecidos na minha própria política, tá? E aí tem o elemento vermelho aqui, né, que é o elemento da 45.001. Ele fala, olha, não esqueça que você tem que também, ao definir os papéis e responsabilidades, ter participação dos trabalhadores nessa definição, tá? Então, vocês estão vendo a maneira como eu consigo integrar os sistemas de gestão, tá? Depois, planejamento organizacional, né? Então, aí eu tenho que definir, né, para os objetivos da minha organização, quais são os riscos e oportunidades, né, que eu encontro quando eu olho a minha organização, olho a missão estratégica da empresa, olho o ecossistema onde a minha empresa está inserida, olho o mercado onde a minha empresa está inserida, olho os meus clientes, né? Quais são os riscos e as oportunidades, né? E aí também a gente inclui os riscos e oportunidades ambientais e de saúde e segurança. A partir da determinação, né, desses riscos, né, aí eu defino os meus objetivos, sejam eles de qualidade, sejam eles ambientais, ou sejam eles de saúde e segurança, né? E aí eu tenho que ter um planejamento para alcançar esses objetivos, né? E por fim, né, se ocorrer alguma mudança ao longo do caminho, como que eu faço que essas mudanças que aparecem, né, e que são inerentes às organizações, como é que eu faço que essas mudanças tenham o menor impacto possível no alcance dos meus objetivos que eu tracei aqui no 6.2, tá? Então esse é a leitura também integrada, né, do planejamento que eu faço dentro da minha empresa para alcançar, obviamente, os objetivos que a empresa ela almeja, né? Depois outro item e outro elemento integrado, né? É o item apoio, né? E quando a gente fala em apoio, é quais são os recursos que eu tenho, novamente, para garantir qualidade, para garantir proteção ao ambiente e para garantir proteção à saúde e segurança dos meus colaboradores, né? Que tipo de recurso de pessoas que eu tenho que ter, né? Que tipo de pessoa, que tipo de competência essas pessoas têm que ter, que tipo de conhecimento e habilidade essas pessoas têm que ter, né? Qual que é o tipo de infraestrutura que eu tenho que ter na minha empresa, em termos de edificações, em termos de máquinas, em termos de ferramentas, né? Qual que é o tipo de infraestrutura que eu tenho?
qual que é o tipo de ambiente que eu tenho que promover dentro da minha organização, né, para poder alcançar esses objetivos, tá? Se eu tenho um ambiente, né, que ele é um ambiente opressor, muito provavelmente eu não vou conseguir atingir os objetivos aos quais eu pretendo, tá? Quais são os recursos que eu consigo medir e monitorar para saber se os objetivos estão sendo alcançados, tá? E entendendo a organização, né, como um ecossistema complexo, né? Como eu garanto que o conhecimento organizacional, né, adquirido, né, através da tecnologia de produção, né, de produtos e serviços, eles se mantenham ao longo do tempo, né? Então isso a gente chama de conhecimento organizacional, tá? E como a partir, né, da necessidade de recursos, eu defino competência das pessoas, né? Eu defino necessidade de conscientização, né? Necessito, defino necessidade de comunicação, né, da minha organização para as partes internas e externas, né, e como que eu documento tudo isso, tá? Então, esse é o elemento 7, elemento apoio, tá? Depois aqui, o elemento operação, aí depende muito do tipo de empresa que eu tenho, tá? Se eu tenho uma empresa que faz desenvolvimento de produto, né? Dentro desse item operação, vai estar também o processo de desenvolvimento de produto, tá? Se eu tenho um elemento, né, que é o elemento produção, né, entra aqui no item 8.5, tá? Então, aqui que vai definir o que a norma chama, né, de condições controladas de produção, tá? E daqui a pouco, quando a gente entrar nesses elementos, a gente vai discutir tudo isso, né? Dentro da operação, obviamente, eu tenho elementos que eu adquiro externamente, né? Então, como que eu garanto, dentro da minha organização, a qualidade em tudo isso que vem de fora, né? Esse é o item 8.4, né? E depois, finalmente, como eu libero, né, esses produtos para que eles atinjam, né, o grau de satisfação requerido pelos meus clientes, né? E se tem produto não conforme, como que eu trato, né, a saída desse produto não conforme para assegurar que esse produto não conforme não chegue no meu cliente, tá? Então tudo isso é o elemento integrado operação, tá? E depois o elemento integrado avaliação de desempenho, né? Então tudo que eu fiz dentro da organização, eu tenho que medir, né? Para saber se tudo aquilo que eu planejei e executei ficou de acordo com o planejado, tá? E aí eu tenho que avaliar que tipo de monitoramento, medição, análise eu tenho que fazer, tá? Uma das ferramentas, né, de avaliação de desempenho é a auditoria interna, tá? Para saber se os processos, né, eles estão funcionando de acordo com o que ele foi desenhado, né? E depois uma outra coisa de avaliação de desempenho, né? Como todo resultado organizacional, né, tá? Ele né? Ele tem que ser digerido, né? E ele tem que ser conduzido pelos líderes da minha organização. É o momento de reflexão da direção da empresa em relação à manutenção, né? Ou em relação a redirecionamento do rumo da minha organização, né? É na análise crítica pela direção que eu vejo se os recursos que eu estou colocando na minha organização são os recursos adequados, se os resultados que estão sendo apresentados pela minha organização são os resultados esperados, né? Então, tudo isso é feito dentro da análise crítica pela direção, tá? E dentro da análise crítica pela direção, quais são se os objetivos foram alcançados, né? Se há necessidade de uma revisão desses objetivos, né? E como a partir desses objetivos eu vejo ou eu norteio o futuro da minha organização, tá? Então esse é o elemento também integrado, elemento 9, tá? E depois o elemento 10, né, que é o elemento melhoria, tá? Então, dentro do elemento melhoria, né, tem o item que é não conformidade e ação corretiva, tá? E no caso de meio ambiente ou saúde e segurança ocupacional, são os acidentes e os incidentes, tá?
E aí a gente fala, bom, se nós estamos falando em melhoria, né, por que a gente está falando em não conformidade e ação corretiva, tá? Porque a norma entende que, tá, a partir da avaliação, né, da causa originária dessas não conformidades, né, que acabaram aparecendo, desses acidentes que acabam aparecendo, né, a análise da não conformidade é uma forma também, né, de eu avaliar o que eu posso melhorar no meu processo, para que isso não se repita, tá? Então, daí que vem o conceito de melhoria, né? E aí obviamente, no item 10.3, melhoria contínua, tá? Quais são as ferramentas, né, que eu tenho dentro da minha organização para promover essa melhoria sistemática, né, e de maneira continuada dentro da minha organização? Que ferramenta que eu trago para isso, né? Para poder melhorar continuamente e que tipo de captura, né, de informação que eu faço para melhorar a minha organização. Tudo bem? Tá? Aí saindo um pouco agora do anexo SL, né? Agora vamos olhar os elementos da 9001, né? Como base depois para 14, para 45, para 31.000, para 27.001, para 51.001, né? Para 17.025, né? Para todos os outros sistemas que a gente tem de gestão, tá? Então, primeiro é contexto organizacional, tá? Então, entendendo a organização e seu contexto, tá? E aí vamos dar um exemplo muito simples, né? Vamos supor que a gente está falando de um sistema de gestão da qualidade aqui da Faculdade Flamingo, tá? E aí, no contexto da organização, a gente vai entender que tipo de mercado ao qual a faculdade ela está inserida, né? Que tipo de que tipo de cliente que a nossa faculdade ela tem, né? Quais são as questões internas e externas, né? Como, por exemplo, né? Vocês sabem que a nossa faculdade ela é uma faculdade que está direcionada, né? Para alunos, né? De menor poder aquisitivo, tá? Então aí eu tenho que olhar, né? Dentro da parte interessada, por exemplo, né? Qual que é o nível de lucratividade, né? Que o dono da Faculdade Flamingo, né? Ele está esperando, sabendo-se que, né? O principal público da nossa faculdade é aquele público de menor renda, né? De menor poder aquisitivo, tá? Olhando ainda o contexto organizacional, né? Olhando que tipo de questão interna, de repente, uma recessão no mercado, né? Que provoca demissão no mercado, de que maneira essa questão externa ela começa a comprometer a minha organização em termos de resultado, né? Então, se o meu resultado, né, esperado pela organização, né, por exemplo, ter uma rentabilidade, uma média de rentabilidade de 10%, né? Um exemplo, né? A minha organização quer ter uma rentabilidade de no mínimo 10%, né? Aí eu olho o contexto organizacional, né? Deixa eu só voltar, tá? Olha o contexto organizacional, né? Quais são as questões externas, né? Que poderia provocar, né? Uma alteração que eu tenho que rever alguma alguma sistemática dentro da minha organização, né? Questões internas, né? Dentro desse ambiente, que tipo de situação interna, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando, né? Com nível de receita, desculpem, né? Com nível de receita mais baixa, né? Como que eu garanto também, por exemplo, a atualização dos equipamentos tecnológicos, né? Para poder operar, para poder conseguir que o meu aluno, né? Por exemplo, durante as aulas, eles tenham acesso a internet adequada para poder fazer, por exemplo, as dinâmicas em sala de aula que a gente tem, tá? Então, tudo isso é entender a organização, tá? Aonde que a organização ela está e qual que é o ecossistema ao qual a organização ela está inserida. Tudo bem? Tá? E aí, quando a gente fala em parte interessada, na realidade, existe um termo, né? Bastante comum, né? Que as empresas falam, né? Que são os tais dos stakeholders, tá? E aí, quem são as partes interessadas, né, da minha organização, né?
Se a gente olha a minha organização na parte interna, né? Quais são as principais partes interessadas? A direção, né? Os funcionários e os acionistas, tá? São as principais partes interessadas internas, né? E quais são as principais partes interessadas externas, né? Ali nós temos os nossos clientes, os nossos fornecedores, o próprio governo, né? A sociedade, a comunidade e, por que não, também os nossos concorrentes, né? Então, entender quais são as necessidades e expectativas das partes interessadas, né? É fundamental para mim modelar o tipo de negócio que eu estou, tá? Mas vamos falar, pô, mas concorrente, qual que é a necessidade e expectativa do nosso concorrente para a minha empresa? É, por exemplo, concorrência justa, né? E se eu tenho um ambiente onde a concorrência está justa, né? Quem for melhor acaba, obviamente, tendo maior mercado, né? Tá bom? Que mais? E aí vamos lá, ó. Agora são extratos da própria norma, tá? Então, o elemento 4.3, ó, determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade, tá? Então, para determinar o escopo, eu tenho que entender quais são os limites e aplicabilidade do meu sistema de gestão, né? E o principal elemento que está nesse item, determinar escopo, é entender questão externa e interna, entender requisito da parte interessada, né? Entender quais são os produtos e serviços da minha organização, tá? Então, novamente, o que é um escopo do sistema de gestão, tá? Então, vamos dar um exemplo. O escopo da minha empresa é desenvolvimento, fabricação, venda e distribuição de televisões no mercado brasileiro, no mercado local, né? Tá? Então, tudo isso, né? Eu estou definindo isso olhando, né? As questões externas e internas, olhando quais são os requisitos das partes interessadas, né? Tá? Para depois modelar, mediante o meu escopo, né? Como que a minha organização ela tem que funcionar. Tudo bem? Tá? Depois, o outro elemento, né? Elemento 4.4, né? Que é sistemas de gestão da qualidade e seus processos, tá? Aí, se eu olho, né? Aquele escopo que eu defini, né? Se eu definir um escopo que ele é desenvolvimento, fabricação, tá? Venda e assistência técnica de TV, tá? Agora eu tenho que definir quais são os processos, né? Que a minha organização tem que ter, tá? Então, por exemplo, então se o escopo ele é esse que eu falei, um dos processos tem que ser desenvolvimento de produto, tá? Se eu estou falando que depois do desenvolvimento, eu estou dizendo que o meu escopo é produção, tá? Eu tenho que ter um processo de aquisição de matéria-prima e um processo de produção, por exemplo, tá? E depois um processo de logística para entregar produto para o meu cliente, tá? Se dentro do meu escopo está também venda, tá? Então eu tenho que ter um processo de pré e pós-venda para o meu cliente, tá? Se dentro do meu escopo está assistência técnica, eu tenho que ter também, dentro dos meus processos, um processo de pós-venda, tá? Então, por isso que esse item 4.4, ele está muito ligado ao item anterior, que ele é escopo, tá? A partir do escopo, eu defino quais são os processos necessários para a minha organização, né? Quais são as entradas e saídas desses processos, né? Qual que é a sequência e interação desses processos, né? Quais são os critérios e métodos, né? E os indicadores de desempenho que eu tenho que ter para assegurar a operação desses processos, né? Quais são os recursos necessários, as autoridades e responsabilidades para cada um desses processos, né? Quais são os riscos e oportunidades desses processos, né? E como gerir mudança necessária quando houver alguma alteração. Tudo bem? Tá? Vocês estão vendo que é tudo uma lógica, né? Tá? A norma, ela existe, né? Para justamente criar essa lógica de funcionamento da organização, tá? E aqui eu coloco esse slide para explicar um pouco esse elemento 4.3, tá? Quando a gente fala
identificação de processo-chave, sequência e interação, métodos e critérios para operação, disponibilização de recursos, né? Como que eu meço o meu processo, né? Para alcançar os resultados e melhoria contínua, né? Eu tenho que fazer o que está demonstrando aqui nesse esquema, tá? Quais são, né? As interações desses processos dentro da minha organização, né? Qual que é o processo que está antes, né? Qual que é o processo anterior e posterior, né? A um determinado processo, né? Depois, quando a gente fala em processo-chave, né? Tá? A pergunta é, né? Como que eu defino, então, processo-chave, tá? Aí é mais ou menos aquilo que a gente já tinha explicado para vocês, né? Eu tenho que olhar qual que é a missão da minha empresa, tá? Olhar qual que é o plano de negócio da minha empresa, tá? A partir daí, eu defino a estratégia e a partir da definição da estratégia, aí eu defino quais são os processos chaves, né, para alcançar os resultados esperados para minha organização. Tudo bem? Tá? Depois, na realidade, aí vem a pergunta, né? Então, na realidade, né? Quem que define, né? Ou quem deveria definir, né? Quais são os processos chaves da minha organização, né? Aí a pergunta anterior é, né? Dentro da minha organização, né? Eu tô às vezes indo e voltando, pessoal. É só para saber se tem gente que está querendo entrar aqui na sala, tá? Né? Então, quem é capaz dentro da minha organização de definir os objetivos da empresa, tá? Alocar os recursos adequados para a empresa operar, né? Para dar suporte à organização e depois cobrar resultado, né? Então, obviamente, a resposta é uma só, né? Então, quem define os processos chaves da organização tem que ser a direção da empresa, tá? Porque só ela tem a visão abrangente, né, para poder entender a organização na sua amplitude, tá? E a partir do momento que a direção define os processos chaves, né, obviamente ela vai ter o interesse de dar todo o suporte necessário para que esses processos possam operar de acordo com o planejado, tá? Aqui é um exemplo simples, né, de como que é essa questão de interação de processo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, ó, tá? Eu tenho uma determinada empresa, né, que vende um determinado produto no mercado, né? Como essa empresa consegue vender, tá? Essa empresa, através da área de marketing, né, ela entende o cliente, né, manda para o mercado promoções, né, que o mercado quer para comprar os produtos, né? Da mesma maneira, o mercado ele volta, né, para a área de marketing dizendo qual que é o tipo de produto e serviço, né, que ela necessita, né? Marketing é que captura que tipo de produto que o cliente quer, tá? A partir daí, a área de marketing ela passa esse entendimento do cliente para a área de vendas, tá? Que é a área de vendas que vai estar em contato com o cliente para poder oferecer aquilo que o cliente necessita, tá? Ao mesmo momento, né, essa área de marketing, né, se a minha empresa ela tem uma atividade de desenvolvimento de produto, a própria área de marketing manda essa necessidade desse produto novo para a minha área de pesquisa dentro da minha empresa, né? E essa área de pesquisa dentro da minha empresa, né, é a área que vai passar essas informações do que o meu cliente precisa para a área de desenvolvimento de produto, né? Depois, finalmente, né, o desenvolvimento de produto, depois que ele desenvolve o produto, né, ele envia para minha fábrica quais são as especificações de produção desse produto que ele desenvolveu, tá? E depois também, essa área de desenvolvimento de produto, né, ela manda quais são as especificações de material para a área de logística, né, que aqui está a área de compras, que vai adquirir
as matérias-primas necessárias para a produção, tá? E devolve as matérias-primas para a área de produção, tá? A área de produção, né? A partir desse momento, né? Tá? Ela fabrica os produtos, né? Coloca em estoque, né? E aí a área de vendas, né? Manda propostas de vendas para os clientes e os clientes retornam com os pedidos, tá? É isso que a gente chama, né? De entender, tá? De entender a lógica de funcionamento da organização, tá? A partir do momento que eu entendo, né, a interação desses processos, aí eu consigo desenhar a maneira como a organização ela vai funcionar, ela vai interagir. Tudo bem? Tá? Aqui, pessoal, né, quando a gente fala em processo, né, é como a gente consegue desenhar esses processos dentro da minha organização, tá? Então, na verdade, a gente tem aqui o que a gente chama de diagrama da tartaruga, né, tá? Então, ou seja, quando eu estou olhando o processo, tá? Eu tenho que olhar o processo através das perspectivas, né? Com o que eu vou operar o processo? Que tipo de máquina, que tipo de equipamento que eu preciso para operar esse processo, né? Depois, com quem, né? Que tipo de mão de obra, que tipo de funcionário, que tipo de competência o funcionário tem que ter, né? Para operar esse processo, né? Depois, como que esse processo ele vai operar? Quais são as instruções, os procedimentos, né? E os métodos que vão ser utilizados por esse processo para poder, obviamente, atingir a saída desejada, tá? E como que eu vou medir esse processo, tá? Então, quando a gente fala em desenhar processo, né, é eu entender todos esses elementos, né, que são os elementos constituintes aí do meu processo. Bem, é por isso que a gente chama aí do diagrama 7M também, tá? Aqui um exemplo só para vocês saírem um pouco da teoria e chegarem um pouco na prática, tá? Para entender um processo, peguei um processo mais genérico, né? E mais simples que pode ser aplicável a qualquer empresa, tá? Então, por exemplo, gestão de pessoas, né? Tá? Então, qual é a entrada, né? Para mim ter pessoas dentro da minha organização, né? Então, qual que é o tipo de negócio da minha empresa, né? Quais são as diretrizes organizacionais, né? Baseado no meu mercado, baseado no meu cliente, né? Tá? Que tipo de perfil de funcionário eu tenho que ter, que tipo de remuneração esse meu funcionário ele teria que ter, tá? Para poder, na saída, eu ter as pessoas atraídas, retidas, né? Ou seja, eu ter as pessoas adequadas para que a minha empresa possa operar, tá? Com o que a minha empresa vai operar esse processo de gestão de pessoas, né? Através de uma infraestrutura interna e externa de RH, tá? Com quem? Com o próprio pessoal, né? Que trabalha na área de recursos humanos, né? Quais são os mecanismos, né? São as atividades utilizadas pela área de recursos humanos, né? Para, por exemplo, contratar, para poder desenvolver essas pessoas, né? Então, por exemplo, programas de seleção, programas de remuneração, programas de benefício, programas de assistência pessoal, planos de desenvolvimento de pessoas, né? Avaliação de desempenho, né? Tá? E depois, quais são os indicadores que eu tenho lá, tá? Então, turnover, né? Que é a quantidade de pessoas que entram e saem dentro da minha empresa. Se eu tiver esse indicador com muitas pessoas saindo da minha organização, é sinal que a minha organização não está conseguindo reter as pessoas, né? E aí, a partir desse momento que eu enxergo que o objetivo do processo, né, que é manter as pessoas, né, não está sendo atendido, o que é que eu tenho que melhorar dentro do processo para poder, obviamente, ter pessoas mais retidas? Talvez melhorar a política de remuneração, né? Será que a minha política de remuneração está de acordo com o que o mercado está praticando, né? E por aí vai, sistema de benefícios, né?
assistência pessoal e tudo mais. Tudo bem? Quando a gente vai, e aí a gente vai para o outro elemento, né? Que também é um elemento extremamente importante, né? Dentro do sistema de gestão, né? Que é o elemento liderança e comprometimento, tá? A mensagem de liderança e comprometimento, ele está ligado diretamente à alta direção da empresa, tá? Vocês lembram lá atrás, né, que nós falamos que a alta direção é alta direção, né? A gerência, a direção da empresa, né? É aquele elemento organizacional que ele vai definir aonde a empresa vai, tá? Que tipo de recurso a empresa ela vai ter, tá? Porque a partir daí ela vai poder cobrar resultado, tá? Então, a alta direção, em relação ao sistema de gestão, né, ela tem a responsabilidade de prestar contas da eficácia do sistema de gestão, tá? Então, eu desenhei lá um sistema de gestão, né? Mas será que o sistema de gestão está produzindo o efeito necessário, né? O meu cliente, lá na outra ponta, né? Ao final do dia, o meu cliente está satisfeito com o tipo de produto e com o tipo de serviço que eu estou oferecendo? O meu acionista, ele está satisfeito com o grau de lucro que ele está tendo, né, com a operação da minha empresa, tá? O governo está satisfeito porque eu estou recolhendo todos os impostos devidos. Os meus fornecedores, eles estão satisfeitos, né? Porque eu estou conseguindo comprar as matérias-primas a um preço justo que consiga fazer com que ele também alcance os resultados dele como fornecedor, né? Então, tudo isso é prestar contas da eficácia do sistema de gestão, tá? Depois, assegurar que a política de qualidade da empresa e os objetivos da qualidade da empresa, muito mais do que ser estabelecido, estejam sendo alcançados, né? Lembrar que política é o compromisso da organização, tá? É o compromisso da organização com as partes interessadas. É o compromisso da organização com o cliente, é o compromisso da organização com os funcionários, é o compromisso da organização com o governo, é o compromisso da organização com os fornecedores, tá? Então, política da qualidade, ele é, além do compromisso da organização, né? Ele é o princípio organizacional materializado naquilo que a empresa ela quer atingir, tá? É o propósito da organização, tá? E a partir do propósito da organização, aí eu defino quais são os objetivos que eu quero atingir, tá? Então eu quero ter um nível de satisfação de clientes de 90%. Esse pode ser um objetivo da qualidade, tá? Eu quero ter 10% no máximo de perda de clientes no ano. Esse pode ser um outro objetivo da qualidade, tá? Eu quero manter a manutenção da lucratividade da minha empresa em 10% sobre os custos operacionais. Isso pode ser um outro objetivo da qualidade. Tudo bem? Tá? Então, isso é função da alta direção da empresa, junto com o comitê gerencial e compartilhado com os funcionários da empresa, tá? Para que eu tenha um propósito da organização com comprometimento de todos que pertencem à própria organização, tá? Depois, assegurar a integração dos requisitos do sistema da qualidade nos processos de negócio da organização, tá? Então, mais uma vez, nós não queremos que o sistema de gestão da qualidade ele seja um processo burocrático, né, que resulte apenas num certificado na parede. Nós queremos que o sistema de gestão da qualidade ele seja um modo, né, ele seja o modus operandi
da minha organização para que a organização ela seja melhor, ela apresente um melhor resultado, ela apresente um melhor lucro, né? Uma organização que ela apresente uma satisfação de clientes, né? Adequada ao tipo de mercado aonde ela está operando, né? Então a integração desses requisitos dentro dos processos de negócios da organização é que dá o sentido do sistema de gestão da própria organização, né? Promover o uso da abordagem de processo, né? Porque a gente já discutiu aqui também que a organização, né, ela é composta de uma série de processos interligados, tá? E o funcionamento individual do processo, ele é importante, mas o funcionamento coletivo desses processos interligados é que vai dar efetivamente o resultado no final do dia da organização, né? E depois, não menos importante, né? A questão da mentalidade de risco, né? Entender a organização e entender também quais são os riscos, né? Os riscos existentes na minha organização ou na nossa organização que possa comprometer o resultado esperado pela empresa, tá? Quando eu tenho a mentalidade no risco, né? Olhando aquelas duas situações que nós já vimos nos slides anteriores, né? A minha mentalidade de risco, né? Ele tem que estar ligado, né? Ele tem que estar ligado ao desempenho, né? Da minha organização e tem que estar ligado ao foco no cliente, tá? Então, quando eu levo a minha mentalidade de risco, né, ao desempenho da minha organização e ao foco no cliente, aí eu estou direcionando o meu sistema de gestão para o resultado ao qual eu estou esperando, tá? E aí, na parte de liderança também, né, tem a questão, não basta a direção da empresa de falar para a empresa, falar aonde que a empresa ela quer chegar, tá? Porque falar aonde a empresa quer chegar é muito simples, tá? Mas aí a pergunta que não quer calar é: quais são os recursos, né, necessários que eu vou ter que ter? E a organização ela vai me prover para eu conseguir atingir aquele resultado, tá? Se eu não tenho os recursos adequados para operar a minha organização, obviamente a capacidade que eu vou ter, né, de atingir o resultado vai ser obviamente menor, tá? No outro item, apesar de eu não ter colocado em amarelo, né, tá? É comunicar a importância, né, desse sistema para toda a organização, para todas as partes interessadas da organização, tá? Depois, assegurar que o sistema alcance seus resultados pretendidos, né? Então, o que que é assegurar? É acompanhar, né? Acompanhar e suportar o sistema de gestão da qualidade, tá? Suportar, além de dar recurso, né? É também quebrar barreira organizacional, tá? Depois, um outro objetivo que tem a liderança da empresa, né? Tá? Engajar, dirigir e apoiar pessoas, né? Olha que situação, olha que statement, né? Olha que frase importante aqui, tá? Então quer dizer que a liderança da empresa, né? Ela tem a responsabilidade de engajar pessoas, com certeza, né? Engajar pessoas, fazer com que as pessoas tenham esse propósito da organização, né? Dirigir as pessoas, né? Falar, olha, esse é o norte, aqui é o trilho ao qual você tem que caminhar para que a empresa ela alcance o seu resultado, né? Quando as pessoas tiverem dificuldade, apoiar as pessoas, né? Hoje nós temos, de uma maneira geral, as lideranças das organizações, né?
ela muito mais cobrando o resultado do que apoiando as pessoas, tá? E aí, dentro de um sistema de causa e efeito, se são as pessoas que produzem o resultado, tá? A melhor forma de alcançar o resultado não é através da cobrança, é através do apoio, é através do comprometimento, é através da mensagem de que eu estou com vocês, né? É através da mensagem da liderança pelo exemplo, né? Eu citei, né, na aula passada, aquelas empresas que colocam, né, banners na própria empresa, né, dizendo: o nosso cliente é o nosso maior foco. Os nossos funcionários são o nosso maior patrimônio, tá? Se a empresa ela não vive isso no dia a dia, tá? De que maneira que eu vou engajar as pessoas no resultado que a empresa ela está querendo, tá? Eu vou dar um exemplo que também aconteceu comigo, né, tá? E é um exemplo que eu sempre falo, né? Eu vou até voltar aqui no aqui na minha imagem para passar essa mensagem de uma maneira melhor também, tá? Como eu falei para vocês na aula passada, né? Eu já trabalho há muito tempo, né, nas empresas, né? Mais de 39 anos aí de experiência profissional, né? E muitas vezes você erra, né? Mas o importante do erro é aprender com o erro, tá? E quando eu falo de liderança, tá? Uma das empresas que eu trabalhei, tá? É uma dessas empresas, né? Que colocava o slogan que os nossos funcionários eram o maior patrimônio da empresa, tá? Teve um momento, isso é um fato real, tá? Teve um momento que nós estávamos trabalhando lá na empresa, né? E aí nós tínhamos lá um líder de produção, tá? Que ele era um dos caras mais comprometidos, né? Com a empresa, né? Que eu conheci, né? Lá dentro, tá? Um cara totalmente engajado, um cara totalmente comprometido, né? E lá nós tínhamos um lote, né? Para ser entregue em um cliente importante lá da empresa, tá? E esse líder, né? Ele estava um pouco doente, né? Ele estava com febre, né? Só que ele pensou com ele, né? Eu não posso, eu não posso deixar de ir na empresa porque a empresa precisa de mim, né? Nesse momento que ela precisa entregar um lote importante, né? De peças para aquele cliente fundamental para a empresa, tá? E aí ele foi, mesmo com febre, mesmo doente, né? Ele poderia simplesmente ter apresentado um atestado médico para a empresa, né? Mas ele não o fez, né? Sequer ele foi no médico, tá? Então ele foi trabalhar, né, para produzir aquelas peças que a empresa precisava, tá? Num determinado momento, né, durante o dia, né, essa pessoa, né, ela estava doente, né, estava meio cansada, né, ela sentou na mesa, né, e fez esse gesto que eu vou mostrar para vocês. Colocou a mão na cabeça, tá? Né? Só que Lady Murphy, o que que aconteceu? Nesse exato momento, o diretor da empresa, que é o dono da empresa, passou no corredor e viu o cidadão sentado com a mão na cabeça desse jeito, tá? Aí o que que ele pensou? Que o cara tava dormindo, tá? E aí imediatamente esse dono da empresa, ele foi até o RH, tá? E mandou demitir sumariamente a pessoa por justa causa, tá? E por que que eu estou dizendo, né, que nesse caso, né, a gente acaba aprendendo com os erros, tá? Naquele momento, né, eu vi tudo isso acontecer, tá? E eu não tive a coragem suficiente, tá, de ir até o cidadão e falar: olha, você tomou uma decisão precipitada e errada, tá? Porque aquele cidadão lá, ele não estava, como você imaginava,
ele não estava dormindo ou, né, ou não trabalhando, tá? Ele estava simplesmente no momento, né, que ele estava cansado, porque ele ficou trabalhando o dia inteiro doente, tá? Mas eu não tive naquele momento, porque eu pensei, eu vou lá falar alguma coisa pro cara, é mais um que vai ser mandado embora junto com o cara, tá? Mas é isso que eu tô dizendo quando a gente fala, e aí eu volto no meu slide, tá? Quando a gente fala, pessoal, que o papel do líder, né, tá? É esse papel de engajar, dirigir e apoiar, não é, né? Não é apenas, né? Palavras que saem, né? Ou palavras que saem da boca para fora, tá? A empresa tem que viver isso, tem que ser real, né? Tem que ter propósito, né? Por isso, na aula passada também a gente falou de algumas coisas, né? De uma maneira muito interessante, né? Muito importante, né? E a maior importância do líder, né? É liderar pelo exemplo, tá? Porque quer queira ou quer não, o funcionário ele vai seguir o exemplo do líder, tá? Se o líder não está nem aí para o cliente, o que que adianta a empresa falar aos quatro ventos que a empresa tem foco no cliente, se no dia a dia não se percebe isso, tá? Então é o tal da liderança pelo exemplo, tá? E outro papel da liderança é promover melhoria, né? Promover melhoria. E promover melhoria está muito ligado, né, à questão de estimular que as pessoas pensem em melhorar a todo momento, né? Tá? Que nós já falamos também na aula passada, também falamos também nessa aula, né? Tá? Então, esse elemento, pessoal, né? E aqui está apoiando outros papéis pertinentes da gestão, né? A demonstrar como a liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade, tá? Porque o sistema de gestão, como nós já falamos, né? Ele envolve a organização como um todo, né? Tá? Então, também apoiar outros papéis que são fundamentais, né, na gestão do sistema de qualidade também é fundamental para a organização, tá bom? Tá? Eu considero, sem dúvida nenhuma, né, esse elemento 5.1 como talvez, né, um dos principais elementos dentro da ISO 9000, tá? Dentro da ISO 9001, dentro da 14, dentro da 45, né, tá? Porque quer queira ou quer não, tá? O compromisso da direção da empresa é que faz toda a diferença, tá? Ele é um norteador, é aquele que vai falar, vamos lá. Só que não basta falar, vão lá, tá? Tem que falar, vamos lá, né? Ou seja, a direção da empresa tem que estar junto, tá? Não basta ser uma direção, né, omissa e uma direção distante do dia a dia da empresa, tá? Então, por isso que esse elemento 5.1, liderança e comprometimento, é um dos principais elementos da ISO 9001, tá? E é por isso que, pessoal, que eu queria dizer, né, estamos aí finalizando, né, a nossa aula, né, tá? Que nunca encarem, né, um sistema de gestão, né, como a gente está discutindo hoje agora, né? Um sistema de gestão, por exemplo, ISO 9001 2015, como um elemento burocrático, tá? Porque o que está dentro do sistema é a essência, tá? Eu tenho sorte, né? Eu tenho sorte, ou eu tive sorte, né? Tá? Dentro desses meus 39 anos de experiência profissional, né? De ter participado das implantações de todas as versões da norma, desde a versão 97, desde a versão 87, passando pela versão 94, né? Passando pela versão 2000, passando pela versão 2015, tá? Quando eu passei por todas essas versões de norma, você entende a evolução disso tudo, né? E porque cada elemento da norma foi pensado, né? Tá? O que estava por trás, né? Daquele texto que você está lendo, tá? Então, muito mais do que ler,
é o que está por trás daquilo, né? O que se pensou ao escrever aquele elemento daquela maneira. Tudo bem? Tá? Pessoal, no mais, deixa eu dar uma parada aqui na minha gravação. Antes de mais nada, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém queria colocar algum ponto, né? Fiquem à vontade, né? Caso não, eu vou parar a gravação, né? Essa gravação, ela tá lá no portal de vocês, né? Vai estar. Deixa eu parar a gravação, pessoal, tá bom? Obrigado. Essa gravação